Oi, Ana, você já está aí? Boa noite. Para quem vai assistir essa live aqui no Instagram, no replay, essa live é para chamar as pessoas aqui do Instagram para virem para o meu canal no YouTube, onde a gente vai fazer agora uma aula ao vivo para falar sobre o seguinte tema: meu paciente não come. E agora? Cláudia, tudo bom, meu amor? Estamos lá no YouTube. Finho, você pode colocar aqui no Instagram o comentário para eu fixar que o link da aula do YouTube já está aqui na bio do Instagram. Cláudia, meu amor, vou fazer uma aula aqui no YouTube agora, falando sobre se o paciente não come, né? Como o nutricionista ele pode agir para poder ajudar o paciente. E o link está na bio. Então, essa live aqui é para convidar você que está aqui no Instagram para vir para o canal do YouTube, tá? No link na bio. Quando você clica na bio do Instagram, deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Oh, não tô conseguindo fixar. Ah, vou conseguir agora. Muitas emoções. Oi, Misael. Nutri, Pati, venha pro canal do YouTube que a gente vai começar uma transmissão ao vivo lá no YouTube com slides. Eu fiz umas telas de slides pra gente falar um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Então, quem for chegando aí no Instagram, é só vir pra cá, no link da bio, clica lá no Linktree, tem lá episódio 1, é só clicar e você já vem direto. Ó, a Paty já tá aqui no YouTube, pronto. Meus amores, vocês que estão aqui comigo no YouTube, vamos começar então? Vou deixar aqui minha câmera maior. Vamos começar aqui no YouTube e hoje, gente, eu quero dar boas-vindas a vocês que estão aqui comigo no YouTube, no nosso primeiro episódio, Papo entre Especialistas de Nutri para Nutri. Que coisa linda! Esse quadro eu criei, é um espaço nosso para a gente falar das nossas dificuldades, né, de tudo que a gente enfrenta na prática, falar sobre soluções e claro, né, fazer trocas de informações. Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência e a gente vai fazer esse quadro de Nutri para Nutri, vai ser todo mês de março, viu? Ai, vai ser uma delícia, tem vários temas legais. Quem tá no Instagram, vem pro YouTube assistir essa aula, que eu tá com slides que eu fiz essa aula, tá? É uma aula pocket, gente, não vai ser demorada, tá bom? E o tema da nossa aula de hoje é: meu paciente não come o que precisa. Como eu posso fazer para ajudar o meu paciente? E antes de começar essa aula, eu preciso me apresentar para você. Para você que está chegando agora no Instagram, para você que está chegando agora aqui no canal do YouTube, você que não me conhece, você que vai assistir essa aula no replay. Eu sou Tatiane Mello, sou nutricionista. Eu me formei pela Universidade Federal da Bahia. Lá eu também fiz a residência. Depois eu fiz o mestrado. Atualmente eu estou fazendo o doutorado em gerontologia, que é o estudo do envelhecimento humano. E desde sempre dediquei a minha carreira ao estudo dos idosos. Trabalhei por 7 anos em UTI, em terapia nutricional. E claro, gente, qual é o maior público que a gente tem dentro do hospital? É idoso. Então, eu tenho novidades sobre isso, eu não vou falar agora, mas a gente vai falar futuramente. Mas eu sou essa pessoa, essa professora
que nutricionista, quero compartilhar meus conhecimentos, por quê? Porque eu quero ajudar os colegas que estão começando na área hospitalar e os colegas que desejam se aperfeiçoar dentro da área hospitalar com a minha experiência, tá? Com tudo que eu sempre estudei, que eu gosto de estudar, que dediquei 16 anos da minha vida para estudar isso, e eu vim, né, o objetivo desse canal, do Instagram e desse quadro é justamente trazer para vocês, compartilhar com vocês toda a minha experiência, tá bom? Então, quem tá chegando no Instagram, quiser vir para o YouTube, ter uma experiência com slides, está lá no link da bio, é só clicar e já vai direto, vem aqui direto pro canal do YouTube, tá bom? Então, gente, olha só, então o título da nossa aula de hoje, da nossa aula Pocket é: meu paciente não come a quantidade que precisa, como eu posso ajudar? Olha só, eu grifei aqui, quantidade que precisa. Por que eu grifei? Porque isso, gente, é outro tema de aula. Eu não posso entrar nesse tema aqui nessa aula. Porque a quantidade que o paciente precisa vai depender se o seu paciente é homem ou mulher, vai depender qual é o estado fisiológico do seu paciente. É criança, é adulto, é idoso, é gestante, né? Vai depender do quadro clínico desse paciente. É um paciente grave, é um paciente crônico, é um crônico agudizado. Então, são diversas condições que vão influenciar na quantidade que ele precisa, que é o cálculo das necessidades nutricionais, tá certo? Que todo nutricionista, ele faz quando ele admite o paciente no hospital, quando ele faz, né, a triagem e a admissão nutricional, ele realiza um cálculo para determinar quanto esse paciente precisa, que são as necessidades nutricionais energéticas, beleza? Então, essa quantidade eu não vou entrar nessa aula, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, para que você, nutricionista, você que vai começar a trabalhar na área hospitalar, você que deseja trabalhar no ramo hospitalar, você saiba identificar o que pode fazer seu paciente não comer, porque só sabendo o que o seu paciente o porquê que ele não come é que você vai conseguir ajudar, tá certo? Então, gente, por que o meu paciente não come? Então, existem algumas condições que eu trouxe aqui pra gente falar hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre o que, né? O que pode fazer o seu paciente não comer, onde você e como você vai investigar isso e o que é possível fazer dentro da nossa limitação para poder ajudar esse paciente, tá? Se você tá no Instagram, quer vir assistir no YouTube para ver as telas dos slides que eu fiz aqui para acompanhar o raciocínio, é só clicar no link da bio aqui do Instagram. Lá no Linktree tem lá, episódio 1, clica lá e você já vai vir direto aqui pro YouTube, tá bom? Quem quiser fazer perguntas também, vou responder todas no final. Então, vamos lá? Gente, antes de falar onde e como você vai investigar, eu tenho que fazer essa observação importante. Quando o seu paciente não come o que ele precisa, a quantidade que ele precisa, se esse paciente ele não tem nenhum impedimento mecânico ou orgânico, é dever do nutricionista indicar terapia nutricional para esse paciente, tá? Então, é sua responsabilidade, você nutricionista, tem essa responsabilidade de você identificou que seu paciente não está comendo a quantidade que ele precisa, quanto nutre, normalmente abaixo de 70% da indicação, né, da ingestão via oral. Ou seja, você programou para o seu paciente que ele deve receber, fez o cálculo das necessidades energéticas, considerando, né, todas as características individuais do seu paciente, e você identificou que ele precisa receber, hipoteticamente aqui falando, 2.000 calorias para ele atingir 100% da meta de necessidades nutricionais. Se esse paciente está ingerindo abaixo de 70% de 2.000 calorias, então, você vai automaticamente avaliar se esse paciente ele tem indicação de usar um suplemento nutricional, que é uma forma de terapia nutricional, tá? Mas eu não vou entrar
nos tipos de suplementos nessa aula. A gente vai ter outras aulas falando isso, aulas pockets, tá? Então, impedimento mecânico, qualquer coisa que obstrua o trato gastrointestinal desse paciente, aí você não vai poder alimentar ele por via entérica. Ou impedimento orgânico, qualquer alteração metabólica desse paciente, ou funcionamento de órgão que impeça que ele receba a nutrição por via interal, né? Seja suplemento oral ou seja pela sonda. Beleza? Então, isso é importantíssimo já falar de começo. Mas um dos lugares que a gente pode investigar se o paciente não está comendo, por que ele não está comendo, primeiro é a anamnese. E a anamnese, o nutricionista, ele faz toda vez que ele encontra com o paciente, tá? Então, quando a gente vai fazer a triagem do paciente, a gente acaba realizando a anamnese. Quando a gente faz a admissão nutricional do paciente, a gente realiza a anamnese, tá? Sempre que a gente vai visitar o paciente para fazer visita de rotina de UTI, a gente aplica a anamnese. E não precisa ser uma anamnese gigantesca de primeiro atendimento, não. São anamneses direcionadas para o que você está buscando. Então, seu paciente, você percebe que ele está comendo pouco, deixou um registro alimentar, esse paciente está comendo pouco, ou o familiar relatou que ele está comendo pouco, ou ele mesmo disse para você que não está comendo. Então, a primeira coisa que o nutricionista vai investigar é o seguinte: como era o hábito alimentar desse paciente antes do internamento dele? Ele já comia pouco? Era o padrão dele alimentar, comer aquela quantidade? Ou ele de fato está comendo muito menos no hospital? E isso é a primeira coisa que a gente precisa identificar. Porque às vezes se o paciente comia pouco, é do hábito dele. Então, a gente precisa ver outras alternativas para poder nutrir melhor esse paciente, certo? Inapetência ou hiporexia, ou seja, o paciente ele tá inapetente, ele tá com baixo apetite, ou ele tá com hiporexia, que é a redução do apetite. A anorexia, gente, o A é de negação, a ausência total de apetite, que normalmente acontece muito nos transtornos de alimentares, né? Anorexia nervosa, que o paciente perde completamente o apetite e aí tem um tratamento específico, tá? Muitas vezes o paciente precisa de uma via alternativa de nutrição, porque só com a via oral a gente não consegue nutrir esse paciente. Mas inapetência e hiporexia, o que a gente pode fazer nesses casos? É interessante a gente conversar com o paciente para ver se ajustar o cardápio, que é uma coisa que às vezes o nutricionista não tem muita paciência para fazer, gente, mas a gente precisa fazer isso. Ajustar o cardápio é uma etapa importante para a gente ajudar o paciente a comer melhor, que é você ajustar de acordo com as preferências alimentares dele. E justamente pensando, se o paciente está desnutrido, ou ele tem um risco grande para desnutrir, é importante que a gente faça a identificação dessas preferências alimentares desse paciente para poder, de acordo com o que é possível dentro do hospital, a gente realizar isso para o paciente, tá? Isso é uma das etapas principais, assim, muito simples que o nutricionista pode fazer, tá? E que nem precisa ser nutricionista para fazer isso, tá, gente? Mas é uma função importantíssima da nutrição, é você identificar preferências alimentares, porque qualquer pessoa identifica uma preferência alimentar, né? E é importante a gente conversar com o paciente, porque às vezes o que acontece? Quando a gente vai visitar o paciente fala pra gente do medicamento que não tá fazendo bem para ele. O paciente fala pra gente do curativo que tá machucando, da ferida que machucou, da dor não sei aonde, e acaba falando da alimentação para o médico, para o enfermeiro. Então, por isso que também é interessante a gente ter esse contato com a equipe multiprofissional para trocar informações. Infelizmente, isso acontece muito na prática clínica. Quem é nutricionista aqui que está assistindo essa aula, que atua na prática, vai confirmar isso aí. Em algum momento você já teve um médico que chegou para você, Nutri, o paciente do leito tal falou que não come tal e tal coisa, tá pedindo ajuste de cardápio. Ou o próprio enfermeiro chegar, Nutri, paciente do leito tal pediu tal e tal ajuste de cardápio. Justamente porque às vezes o paciente acaba falando com um médico que às vezes está lá
mais próximo, se for UTI, por exemplo, que o médico está o tempo inteiro, ou o enfermeiro quando é unidade de internação, que o enfermeiro está lá muito mais tempo com o paciente do que do que o nutricionista, às vezes que a gente passa várias unidades, então a gente passa lá, faz o que tem que fazer e vai visitar as outras unidades. Então, às vezes, o paciente acaba falando com quem ele tem mais contato, certo? Disgeusia. Gente, isso aqui é muito interessante. Isso a disgeusia, ela é um sinal, né? É uma alteração do paladar. É quando o paciente diz pra gente assim, que ele tá sentindo um gosto metálico, que ele tá sentindo um gosto amargo, que ele tá sentindo um gosto azedo em alimentos que na teoria não deveria ter, tá? Isso é o que a gente chama de disgeusia. Disgeusia, que essa é uma alteração disfuncional do paladar, ela pode acontecer principalmente em pacientes que estão fazendo quimioterapia, pacientes oncológicos. Então, esses pacientes, e alguns medicamentos também, medicamentos para hipertensão, medicamentos para controle de doenças cardiovasculares também podem causar disgeusia, que é aquele sabor residual metálico, né? Isso tudo afeta o apetite do paciente. Como é que a pessoa vai conseguir comer se o mingau que ele gosta tá com sabor de metal, né? Vamos combinar que fica difícil às vezes o paciente comer. Tá, e o que eu, nutricionista, posso fazer para ajudar nesse caso? É importante a gente se comunicar com a equipe multiprofissional. Será que o médico está ciente que esse paciente está com essa alteração? Será que a enfermagem está ciente que o paciente está com essa alteração? Então, é importante a gente comunicar. Por quê? Porque se for algum efeito colateral de algum medicamento que o paciente pode estar usando, às vezes um ajuste de prescrição médica pode ajudar, né, a controlar essa alteração do paladar. Claro que em casos de pacientes que realizam tratamento oncológico, o médico não vai suspender a quimioterapia por conta dessa alteração do paladar, porque o tratamento da quimioterapia é muito mais importante, certo? Ele precisa ter esse tratamento, mas a alimentação, ela também é um tratamento que funciona junto. Então, nesses casos, é importante a gente conversar com o paciente, né? Dizer que é uma alteração transitória, que vai passar, que explicar sempre para o paciente que isso é por conta do tratamento. Muitas vezes o médico explica, às vezes não dá tempo para o médico explicar. Então, eu sempre converso com os meus pacientes, explico para eles o que está acontecendo, para eles entenderem o que está acontecendo e nos ajudarem também. Por quê? Eu sempre falo, olha, a alimentação, ela funciona como uma medicação também. Porque se você se alimenta bem, vai ajudar em todo o processo de tratamento, consequentemente acelera a alta, tá? Náuseas e vômitos também são condições que estão presentes muito em pacientes oncológicos, né? São sintomas, consequências de alguns tratamentos quimioterápicos, mas que podem afetar completamente o apetite do seu paciente. Tati, nesses casos, eu nutricionista, o que eu posso fazer para ajudar meu paciente com náuseas e vômitos? Olha, o que a gente faz na prática é alimentos gelados, tá? Normalmente, eles ajudam a retardar o esvaziamento gástrico, acelerar o esvaziamento gástrico, diminui essa sensação de náuseas. Então, muitas vezes na prática a gente usa muito alimento gelado para o paciente quando ele pode. Já liberei gelo para paciente chupar, para diminuir essa sensação de enjoo, para ver se ele conseguia comer, tá? Alguns coisas que a gente pode usar, chá de canela, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação, o chá de canela pode ajudar, às vezes um chazinho, se o paciente já tem o hábito em casa de usar chá, a gente pode fazer isso no hospital, ver o que tem disponível e prescrever para esse paciente, isso vai dar conforto, vai ajudar, tá? Então, isso são coisas que a gente pode fazer. Alimentos líquidos em grandes volumes não é legal para quem tá com enjoo e com vômito. Então, de preferência,
alimentos mais secos, né? Ajuda a diminuir a questão do enjoo, das náuseas e vômitos, e também os alimentos gelados. Então, são coisas que a gente pode fazer na prática para controlar. Dor crônica ou aguda. Dor, normalmente paciente com dor, é difícil o paciente comer com dor, né? Vamos concordar? Então, se o paciente está sentindo dor e você pode identificar isso na anamnese, e se a equipe médica não estiver ciente, você, nutricionista, pode conversar com a equipe médica, sim. Você pode conversar com a enfermagem, ó, o paciente está se queixando muito de dor. Então, isso está prejudicando a ingestão alimentar dele. O que a gente pode fazer, né, para ajudar esse paciente? Então, de repente, se for um ajuste de medicação, de prescrição médica, o médico pode atuar, né? Ou se for alguma coisa da enfermagem, alguma mobilização do paciente, alguma posição que melhore essa dor para ele poder se alimentar. Então, tudo isso a gente pode fazer para ajudar o paciente, tá? Estresse psicológico recente. Gente, principalmente pensando no momento que a gente viveu e está vivendo, é raro uma pessoa não ter passado por um estresse psicológico, né? Então, a gente teve milhares de pessoas que perderam familiares na pandemia. Isso gera um estresse psicológico, isso gera tristeza, né? Esses processos de estresse psicológico, a pessoa ficou doente, está internada, isso é um estresse psicológico. Às vezes a pessoa, isso tudo, essas questões emocionais afetam diretamente no apetite do paciente. Como é que o nutricionista pode ajudar? O nutricionista não vai virar terapeuta do paciente. O nutricionista vai fazer o quê? Ele pode ouvir o paciente, porque ouvir, uma escuta ativa, também é conforto para o paciente, ele vai se sentir confortável, ele vai se sentir cuidado. Isso pode influenciar positivamente na sua terapia nutricional, claro. Mas eu acho que é fundamental que o nutricionista faça o quê? Ele reporte à equipe médica, à equipe multiprofissional, olha, esse paciente, ele tá com um quadro de tristeza muito intensa, passou por um estresse psicológico importante. Eu acho interessante que esse paciente tenha um acompanhamento psicológico. É possível solicitar uma interconsulta com psicólogo? É possível solicitar uma interconsulta com psiquiatra? Gente, várias unidades hospitalares, isso é possível. E a gente pode fazer. E isso pode ajudar o paciente, tá? Então, não, se você vê, você é nutricionista, mas isso é papel da nutrição, gente, não. A nutrição, ela não é isolada, né? Tudo que afeta a nutrição, a gente precisa intervir, a gente precisa agir. Pelo menos é isso que eu acredito, é esse tipo de nutrição que eu sempre fiz no hospital. E com essa forma de trabalhar, eu sempre tive excelentes resultados, tanto com o paciente como com a equipe multiprofissional, né? Então, se você pode ajudar, ajude. Porque o médico, ele não dá conta de ver tudo que está acontecendo com o paciente às vezes, tá? Então, a gente pode ajudar. Então, só indicar, né? Sugerir esse acompanhamento psiquiatra ou acompanhamento psicológico. E outra coisa, é interessante que você não, se você percebe que o paciente tem indicação para fazer um acompanhamento psicológico, isso é importante, tá? Não é todo paciente que vai aceitar bem quando a gente fala que ele precisa de um acompanhamento psicológico. Às vezes tem pessoas que têm preconceitos e a gente precisa respeitar. Porque às vezes a pessoa não tem informação, ela não teve acesso à informação. Então você conversa com a equipe, o médico vai conversar, o médico vai só, porque quem solicita interconsulta com outras especialidades é o médico responsável, e aí o paciente vai ter uma consulta. Então, se você percebe resistência, é importante você também avisar a equipe, tá? Exame físico, gente. No exame físico, a gente também consegue identificar sinais de inapetência, de baixo apetite no paciente, tá? Então, vamos lá. Uma coisa extremamente importante que o nutricionista deve fazer, olhar a cavidade oral do seu paciente. Porque existem algumas condições na cavidade oral que podem, sim, interferir na ingestão do paciente, fazer com que ele coma pouco. Uma dessas alterações que às vezes é comum dentro do hospital
às vezes a depender da condição clínica que o paciente tenha, é a candidíase oral ou sapinho. Eu até trouxe umas fotos aqui para mostrar para vocês de quem nunca visualizou, não teve a oportunidade de acompanhar. Então são pequenas fissurinhas na boca, né? Às vezes no céu da boca, na língua também. E isso aqui, gente, arde, o paciente sente dor. Então, nesses casos, fica mais difícil para o paciente conseguir se alimentar. Se você identificou que o seu paciente, ele tem, e se você não pode olhar a cavidade oral por conta das limitações da Covid-19, pergunte. Pergunta se ele está sentindo ardor, se ele está sentindo dor na hora de engolir, na hora de comer. Isso tudo pode ser sinal de candidíase ou mesmo de afta, tá? E nesses casos, Nutri, o que eu posso fazer para ajudar o meu paciente? Além de, claro, se o paciente está com alguma alteração na cavidade oral, provavelmente a gente imagina que o médico ao exame físico deve ter olhado, mas se você tiver acesso ao médico, e inclusive ao paciente, quando ele tá com lesão na boca, tá fazendo um tratamento, alguma coisa, tá usando alguma coisa para tratar, se ele falar não tô usando nada para tratar, então é importante que o nutricionista se reporte ao médico e fale, tá? Para ele avaliar e ver se vai precisar de algum tratamento. Nesses casos, o que o nutricionista pode fazer para ajudar o paciente a comer melhor? É importante evitar alimentos de temperaturas muito extremas. Então, alimentos muito quentes vai machucar, o paciente vai ter dificuldade para comer. E alimentos muito gelados também, ele pode ter dificuldade para comer e se machucar. O que a gente tem que fazer? Orientar. Então, a gente vai orientar o paciente, se chegar muito quente, o senhor espere esfriar um pouco, para depois o senhor tomar, porque a senhora, senão vai machucar, você não vai conseguir tomar. Se machuca, o paciente recusa, aí já vai comer menos. Então, isso são possibilidades de manejar a nutrição oral, tá? Evitar sucos cítricos. Então, é extremamente importante evitar suco de limão, de laranja, né, maracujá. Por quê? Porque essas frutas cítricas, elas tendem a causar sensibilidade em pacientes que estão com lesão na cavidade oral, tá bom? Então, isso quem faz é o nutricionista. Ele vai olhar qual é o suco que está disponível no cardápio do hospital e você vai restringir esses sucos na alimentação do paciente, beleza? Para que ele não venha a piorar a ingestão, ok? Aftas também, gente, é uma condição que em muitos casos pode afetar a ingestão do paciente. Existem várias causas de aftas, tá? Pensando numa questão mais nutricional, eu vou trazer aqui para uma questão mais nutricional, uma das de causas de aftas é a acidez estomacal excessiva, paciente que sofre com gastrite, úlceras, às vezes eles desenvolvem, né, essas úlceras aftosas na boca e isso prejudica. O nutricionista pode ajudar de forma semelhante ao que eu falei na candidíase oral. Evitar temperaturas extremas, evitar ácidos, tá? Alimentos com resíduos ácidos, que isso tudo causa sensibilidade, pode causar dor para o paciente, ok? Continuando, exame clínico e físico. Uma coisa também que pode ajudar o paciente a não comer bem, fecaloma ou quadro de obstipação importante. Gente, eu tive uma paciente idosa que eu acompanhei de 85 anos. Não, eu minto. Ela já tinha quase 90 anos, ela tinha 89 anos. Ela tinha um quadro de obstipação grave. Era muito importante o quadro de obstipação dela, porque quando ela ficava 3 dias sem defecar, ela começava a salivar, ela tinha ânsia de vômito, era como se tivesse uma espécie de obstrução mecânica mesmo. Às vezes nem a própria saliva ela conseguia deglutir. E aí, nesses casos, o paciente vai comer, gente? Não vai, ele não consegue comer. Isso é uma coisa que a gente pode identificar, tanto na questão da anamnese, perguntando o ritmo intestinal desse paciente, como é que tá, ou a gente pode identificar isso também no exame físico, né? No exame clínico. Paciente que tem obstipação importante, quadro de fecaloma, esse paciente ele tende a comer menos. Alguns por medo, né? Tem paciente que fica com medo de comer porque normalmente
as medidas que são exigidas, né, no quadro de fecaloma, o paciente precisa fazer FLIT, lavagem, são medidas invasivas, desconfortáveis, às vezes o paciente fica com medo e tem uma série de restrição alimentar, ele deixa de comer várias coisas com medo de obstipar, tá? Mas isso é uma condição importante e aí o nutricionista vai fazer como? Ele vai orientar o paciente quais são as medidas para ajudar na regularização do intestino, ele pode fazer suplementação hídrica na dieta oral, com líquidos que o paciente goste, né? Isso é extremamente importante. Então, se for possível, flavorizar a água, né? Limão com laranja, às vezes o próprio paciente pode espremer no copo e tomar. Então, são coisas que a gente pode fazer dentro da prática clínica para poder ajudar, tá bom? Condições gástricas, né? Úlcera, paciente com úlcera gástrica é importante, ele pode deixar de comer, ele reduz o apetite e muitas vezes ele, por sentir dor ao comer, ele deixa de comer. Paciente com saciedade precoce, o que é isso, Tati? É quando a pessoa come um pequeno volume e ela já se sente saciada. E aí, quando essa saciedade precoce, né, ou plenitude gástrica precoce acontece, normalmente esses pacientes, eles tendem a comer muito menos do que eles precisam e tem um risco maior de desenvolver desnutrição. Sabe um exemplo clássico de paciente assim? Paciente hepatopata com ascite, né, que já tem uma condição hepática já avançada, uma cirrose avançada, e aí ele evolui com um ascite. Essa ascite, esse aumento do fígado, junto com o aumento do abdômen com líquido, comprime o estômago. E o estômago, ele fica menor. Então, esse paciente, ele só vai conseguir comer pequenos volumes, ele logo vai se sentir saciado. Então, obviamente, esse paciente, ele tem uma chance grande de desnutrir e o nutricionista tem que estar atento a isso, tá? Como é que a gente pode ajudar pessoas com saciedade precoce e plenitude gástrica? Aumentando a densidade calórica dos alimentos que a gente oferta para esse paciente. Porque eles não vão conseguir tolerar grandes volumes, então você precisa concentrar as calorias e em menor volume, fracionar mais a dieta. Então, muitas vezes você vai precisar oferecer mais de 5, mais de 6, né? Vai depender de como seja o quadro clínico do paciente. Sempre é individual, tá? E aí a gente aumenta a densidade calórica desses alimentos e também podem ser pacientes candidatos à necessidade de suplementos alimentares, né, gente? De modulação, para a gente poder conseguir oferecer mais calorias, mais proteínas num volume menor. Paciente hipoativo restrito no leito. Gente, paciente que não se movimenta, paciente que fica muito tempo acamado, que não levanta do leito, normalmente esses pacientes, eles tendem a ter menos apetite, né? Isso é até, digamos assim, acaba sendo natural, esperado, digamos assim, não é natural não, é esperado do quadro clínico, ok? Porque se a pessoa não se movimenta, se ela não gasta caloria, o corpo não sente muita fome, não sente muita necessidade. Então, são pacientes que a gente precisa cuidar, porque são pacientes que são candidatos fortíssimos a desenvolver desnutrição dentro do hospital. Então, fiquem atentos a esses pacientes para você ver como eu posso ajudar esses pacientes. Se eles estiverem pela via oral, você vai fazer o quê? Manejo dos alimentos que eles gostam, preferências alimentares, aumentar a densidade calórica, né? Para que você consiga ofertar mais calorias em menores volumes para o paciente conseguir comer, beleza? Sinais de infecção e inflamação ativa. Gente, paciente com infecção e inflamação não sente fome. Isso é até a fisiopatologia explica isso. As citocinas pró-inflamatórias, elas inibem os hormônios, os sinais de fome. E por isso o paciente que está com inflamação e infecção, ele sente menos fome. Então, que sinais são esses que eu posso identificar no exame clínico, exame físico? Febre, paciente com febre, isso pode ser sinal de infecção ativa, inflamação ativa. Febre ou hipotermia, né? São os extremos de temperatura. Frequência cardíaca alterada,
principalmente se o paciente faz taquicardia ou bradicardia, né? Então, você vai ter alteração de apetite nesse paciente. Frequência respiratória alterada também. Então, por exemplo, o paciente cardíaco que sofre de insuficiência cardíaca são pessoas que têm, facilmente a frequência cardíaca deles se alteram. Então, são pacientes que a gente precisa ter cuidado com a consistência que a gente vai oferecer para esse paciente. Porque muitas vezes mastiga algumas colheres, se for uma consistência mais rígida, ele cansa logo e ele não consegue comer, por isso que são pacientes que têm um risco altíssimo para desnutrição, certo? Então, a gente tem aí esses sinais importantes de inflamação e infecção, isso ao exame físico, fora a questão bioquímica que a gente pode avaliar também, exames bioquímicos, tem PCR, a PCR está alterada, se tem medição de interleucina 6, né, se tem hemograma, leucócitos alterado, tudo isso a gente tem como avaliar taxa de infecção também, para ver se tem infecção e inflamação ativa, que consequentemente isso pode afetar no apetite. Lembrando que eu estou falando de paciente aqui que está acordado, que conversa, porque o paciente que está com rebaixamento do nível sensorial, paciente que está entubado, é outro raciocínio que a gente pode ver futuramente nas próximas aulas, tá bom? E aqui, alteração do nível de consciência. Paciente que tem alteração do nível de consciência, ele vai sim reduzir o apetite. E quando eu falo da alteração de nível de consciência, eu nem chego a falar do paciente que rebaixa totalmente, precisa ser entubado, não. O paciente quando faz hipoglicemia, ele tem alteração de consciência e ele vai ter dificuldade de comer, tá? E hiperglicemias severas também, altera o nível de consciência, o paciente vai ter dificuldade de comer. Hiponatremia, quando o sódio no sangue baixa demais. Então, esses pacientes podem ter alteração do nível de consciência, você não vai conseguir alimentar seu paciente direito, ok? Então, tudo isso a gente precisa estar monitorando para evitar que esse paciente... evitar que ele desnutra, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu luto por isso. O nutricionista tem um papel importante dentro da equipe multiprofissional para evitar o quadro de desnutrição dentro do hospital. Hipoglicemia, a gente pode monitorar, a gente pode manejar com a dieta? Pode. Mas quando a gente fala de hipoglicemia grave, só intervenção venosa, que isso aí já entra já em ação médica, né? Da mesma forma, hiponatremia severa, a gente pode até fazer alguns manejos na dietoterapia, pode, mas também é necessário intervenção medicamentosa para resolver o problema, ok? Já estamos quase finalizando, porque lembra que é uma aula pocket. Gente, tratamentos medicamentosos. Existem medicamentos que afetam o apetite, tá? E eu nem quis colocar esses medicamentos aqui que inibem o apetite, porque eu sei que tem pessoas doidinhas que depois iam tomar esses remédios, que tem pessoas que, né, enfim. A gente sabe que a gente tá vivendo num mundo meio... que as pessoas andam meio descompensadas. Mas, assim... De maneira geral, existem medicamentos para controle de diabetes, tá? Alguns hipoglicemiantes orais de uma determinada classe que também ajuda a inibir o apetite. Lembrando que quando o paciente faz hiperglicemia, a hiperglicemia está associada à hiperfagia, que é a fome excessiva, ok? Então, existem hipoglicemiantes orais que ajudam a diminuir o apetite. Antidepressivos, existem algumas classes de antidepressivos, especialmente os que estão relacionados à captação de serotonina, que eles também ajudam, podem causar efeito de inibição de apetite, ok? Então, existem alguns medicamentos. Se você tem dúvida se o seu paciente que está com baixo apetite no hospital tem alguma medicação influenciando,
converse com o médico. Se tiver farmacêutico na equipe, converse com o farmacêutico. A melhor pessoa para você conversar de efeitos colaterais de medicamentos, para inclusive você ver interação nutriente-medicamentos. A melhor pessoa na equipe é o farmacêutico. Vá, se apresente, eu sou nutricionista, tô acompanhando o paciente tal, esse paciente tá assim, assado, e eu queria saber se esse medicamento tem interferência. Gente, não dói, tá? E faz muito bem, a equipe passa a te ver de outra forma. Eu tenho relatos maravilhosos das minhas alunas que vão e se reportam à equipe médica, se reportam à equipe, tem resultados maravilhosos na conduta. Paciente está grave, se o paciente está grave, aí a gente já tem um outro raciocínio, né? Pra gente ajudar o paciente que está grave, que normalmente paciente grave, ele não come pela boca, né? A gente já tem vias alternativas até para proteção dele mesmo, aí já é um outro raciocínio. E pacientes em cuidados paliativos ou pacientes que estão em medidas de conforto. Existem pacientes que estão assim, que eles estão comendo pouco mesmo, tá? E não tá nos planos da equipe passar sonda ou fazer qualquer outra intervenção mais invasiva. Então, nesses casos, a gente precisa sempre estar conversando com a equipe, porque às vezes, gente, com a equipe não, desculpe, com a família, porque às vezes os familiares, eles ficam muito aflitos quando eles veem que o paciente não tá comendo. Mesmo sabendo que o paciente está já em fim da vida, que ele já está prestes a falecer e que são medidas de conforto, para a família não é bom ver ali o seu ente querido, é o pai, a mãe, o avô, o irmão, o tio, que não está comendo nada, gera muito a aflição, certo? Então, você, enquanto nutricionista, você pode conversar com o familiar. Porque o paciente, quando está em medidas de conforto, em cuidados paliativos, que eu não vou entrar, que é um assunto muito diverso, que existem várias etapas de cuidados paliativos. Não é todo paciente de cuidado paliativo que vai ficar em jejum, tá? Tem paciente de cuidados paliativos que a gente alimenta, sim. Mas tem alguns que a gente oferece o que o paciente aceita, oferece o que o paciente pede, né? Então, nesses casos, a gente precisa deixar o familiar ciente do que está acontecendo, né? Que é do quadro, da evolução, e que ele não está sofrendo, que ele não está sentindo fome, né? Que ele não vai morrer de fome. Então, é importante a gente sempre conversar para poder diminuir essa aflição, tá? E, para lembrar, já finalizando, lembrar vocês que o quê? Se não há impedimento mecânico ou orgânico, seu paciente está ingerindo menos de 70% das necessidades nutricionais, você deve indicar ele a terapia nutricional. Em menor que 70%, a gente inicialmente pensa no suplemento, certo? Um suplemento por via oral. E aí a gente vai decidir qual é o tipo de suplemento, com base no quadro clínico do paciente, com base na tolerância do paciente, tudo isso a gente tem que avaliar. Mas se o paciente a ingestão dele está abaixo de 60%, aí você pode até tentar um suplemento, mas paciente que está com ingestão abaixo de 60%, a gente já tem uma indicação de entrar com uma via alternativa, por via sonda, né? Ou por via parenteral, vai depender do quadro clínico. E para a gente decidir isso, a gente tem que conversar com a equipe multiprofissional e discutir caso a caso. E, minha gente, olha só, a nutrição sozinha, eu coloquei aqui, ó, eu achei essa figura sensacional aqui. Eu coloquei essa imagem, né? Essa lâmpada que é formada por várias pessoas e a gente tem uma ideia, né? Uma nova ideia, que é formada por grupo. E quem é esse grupo? A equipe multiprofissional. A nutrição sozinha, ela só consegue ir até a página 3, né? Só até a página 3. A gente não consegue fazer muita coisa sozinho. Então, a gente consegue orientar, a gente consegue conversar, mas a gente precisa sempre estar se reportando à equipe para ver se o que a gente pode ter de ajuda da equipe, se às vezes é um medicamento, é uma conduta diferenciada, é uma mudança de via, né? É uma adição de via alternativa. Então, tudo isso a gente conversa com a equipe multiprofissional, tá bom? E
E é isso, gente. Foi essa aula pocket que eu preparei pra vocês. Deixa eu ver quem tá aqui no... Olha, quanta gente no YouTube! Que legal! Temos perguntas aqui, gente. Vamos ver se a gente tem perguntas aqui. Eu quero saber, vocês que estão aqui no YouTube. Ai, Robson, meu personal. Um beijo, Dilminha, que tá aqui no Instagram. Meus amores, muito obrigada por vocês estarem aqui me prestigiando. E o pessoal aqui do YouTube, tem dúvidas? Vamos ver aqui. Tem perguntas aqui. Dentro do hospital é possível unir as preferências com a prescrição? Olha só, gente, que pergunta interessante. Olha, às vezes é possível sim e às vezes não. Porque, por exemplo, se você pega gente, o que mais acontece, eu vou falar pra vocês. O paciente, quando ele vai, muitas vezes, primeiro internamento, os primeiros internamentos, depois que ele descobre uma condição crônica, uma diabetes que descompensa, uma doença renal descompensada. Então, são pacientes que têm uma dificuldade muito grande de aceitar alterações de dieta. Então, são pacientes, Ana, que a gente vai ter dificuldade de unir a preferência com a prescrição. Porque, normalmente, eles vão querer comer tudo que eles não podem comer. E isso é um processo de educação nutricional que a gente precisa fazer, tá? E aí a gente vai conversando com o paciente e o que eu gosto de fazer, gente, é sempre explicar o porquê que ele não pode comer aquilo. Eu acredito que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Já ouviram esse ditado? Esse ditado popular, então. Eu sempre gosto de explicar para o meu paciente. Não é simplesmente porque não pode, porque o nutricionista não quer prescrever. Não. Tem uma explicação. Esse alimento vai gerar tal reação no seu corpo, isso vai prejudicar o seu tratamento, isso vai prejudicar a sua recuperação, isso vai atrasar a sua alta, vai te manter mais tempo no hospital. Toda vez que eu converso assim com o paciente, eles tendem a colaborar muito mais com o tratamento, tá? Mas às vezes a gente consegue sim unir preferências na prescrição. Uma coisa que eu queria falar também é, por exemplo, tem paciente que não come porque não gosta da comida do hospital. Gente, é muito difícil quando a gente manejar esse tipo de pacientes que não comem porque não gostam da comida do hospital. Às vezes, porque existe digamos assim, esse tabu relacionado à comida do hospital, ok? Na verdade, a comida do hospital, ela é com a quantidade de sal recomendada para a gente ter saúde e não ter doença. Ela tem a quantidade de açúcar que é recomendada para a gente ter saúde e não doença. E o nosso paladar, a maioria das pessoas brasileiras que consomem muito mais sal do que precisa, muito mais açúcar do que precisa, o nosso paladar fica saturado. Aí quando a pessoa chega no hospital, ela fala, a comida não tem gosto. Na verdade, porque o paladar dela está viciado a uma quantidade muito grande de sal e de açúcar, mas isso também pode ser modificado, ok? Já tive casos que o paciente não queria comer de jeito nenhum, e a gente ter que pedir ajuda dos familiares para o paciente comer. Já teve casos da gente pedir liberação da equipe médica para vir marmita para o paciente comer. É toda unidade hospitalar que a gente consegue fazer isso? Não é. Tem unidades que têm regras muito rígidas e tem justificativas para isso, até para a segurança do paciente. Mas tem unidades hospitalares, por exemplo, tem grandes hospitais em São Paulo que, se o paciente estiver com a dieta livre, ele pode ligar e pedir uma pizza que vai chegar lá no leito e ele vai poder comer a pizza. Ele pode ligar, pedir um McDonald's da vida, vai chegar se ele estiver com dieta livre, sem nenhuma restrição. Mas tem unidades hospitalares que não permitem. Então, a gente tem que trabalhar, dançar conforme a música, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Ah, tem uma pergunta de Misael. Na prática hospitalar, há algum micronutriente ou macronutriente que se pode usar como estratégia para ajudar no apetite? Que pergunta massa, gostei. Olha só, tem sim, tem sim. Pensando em micronutriente, o complexo B, vitaminas do complexo B, são vitaminas que são utilizadas
para ajudar a estimular o apetite, porque elas têm ação bioquímica envolvida em todo nesse processo da produção de energia do corpo. Então, tanto é que idosos com inapetência, a gente indica, às vezes, suplementação de complexo B ou próprio complexo vitamínico de uma maneira geral, a gente indica para o paciente conseguir ter melhor apetite, tá? Então, sim, macronutriente, eu vou te dizer que, olha, a gente não teria, assim, um macronutriente específico para ajudar a aumentar o apetite, não. A gente tem para diminuir o apetite. Por exemplo, fibra é um macronutriente que a gente utiliza como estratégia para ajudar o paciente a ter saciedade e comer menos, tá? Mas para comer mais, normalmente é o complexo B que a gente utiliza e complexo vitamínico de uma maneira geral. Marise, estou com saudades daquele curso. Marise, sua fofa. Olha só, sugestão paciente de home care. Anotada a sua sugestão, viu, Marise? Quem sabe a gente não faz um curso aí de home care. Lira colocou, essa aula pocket está bem recheada, maravilha. Obrigada, minha querida. Aqui, Marise pediu para eu repetir os medicamentos que interferem no apetite. Existem medicamentos para controle de diabetes, hipoglicemiantes orais, tá? E alguns injetáveis que quando o paciente utiliza, ele tem como efeito colateral redução do apetite. Vejam, não são medicamentos usados para emagrecimento. São medicamentos que, quando utilizados, o efeito colateral tende a diminuir o apetite. Nos pacientes desnutridos que a gente tem que ter, com o olho atento nesses medicamentos aí que podem interferir e fazer com que o nosso paciente coma menos. Então, são alguns hipoglicemiantes orais, são a classe específica de hipoglicemiante oral ou injetável. Antidepressivos, né, principalmente relacionados à captação de serotonina. Na dúvida do medicamento, você dá lá, pesquisa, dá uma pesquisadinha. Na dúvida, conversa com o farmacêutico, tá bom? Tem alguns aplicativos que informam o efeito colateral de medicamentos, são aplicativos seguros, né? Não é informação que a gente sabe que não tem fonte segura, tá? Então, busca esses aplicativos gratuitos até, que a gente pode baixar. A aula vai ficar gravada no YouTube? Vai sim, Lira, vai ficar gravada no YouTube, só não sei até quanto tempo, mas a gente vai deixar gravada aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Rafaela. Quando eu recebo queixas de que a comida não tem sal, eu pergunto, está sem sal ou tem pouco sal? Quando eu recebo queixas de que a comida não tem sal, eu pergunto, olha só, quando o paciente, tem paciente que de fato vai receber dieta hipossódica, né? Paciente com hipertensão, que precisa controlar, paciente cardiopata que precisa controlar a pressão, a prescrição médica vai estar lá, dieta hipossódica, vai ter baixo teor de sódio mesmo, vai ser com pouco sal mesmo. Aí, nesses casos, o que a gente pode fazer? Bota um limãozinho, um azeite, isso tudo ajuda a mascarar e ajudar o paciente a comer melhor, tá? E explicar para ele, olha, o senhor não vai poder, a dieta tá com baixo teor de sal, porque o sal prejudica a sua pressão arterial. Então, a gente precisa fazer esse controle para ajudar na sua recuperação, mas é transitório. Isso ajuda muito. Misael perguntou, mas na prática, como funciona essa suplementação? Na prática hospitalar, existem, por exemplo, em alguns protocolos de UTI, que o paciente entra e pode utilizar, por exemplo, suplementação de tiamina, que é B1. Mas, normalmente, na prática hospitalar, o nutricionista, e eu falo quando eu quero fazer suplementação no meu paciente hospitalizado, eu utilizo suplemento nutricionalmente completo. Porque dentro do hospital a gente não tem como mandar manipular e isolar só o complexo B. Então, eu utilizo o suplemento nutricionalmente completo mesmo. Se tiver em pó,
eu boto prescrição do suplemento em pó misturado a algum alimento e informo ao paciente. Gente, isso é extremamente importante. Quando você prescreve um horário com suplemento para o paciente, avise, olhe, seu fulano, dona fulano, nesse horário aqui eu prescrevi um suplemento, então faça uma forcinha, tome completo aqui esse mingau, esse suco, porque ele vai estar com suplemento que vai te ajudar, blá, 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 blá. Converse com o paciente, porque eles ajudam, gente, ajudam mesmo, tá? Então, na prática, Misael, a gente faz assim, a gente coloca, se dispor de suplemento em pó sem sabor, nossa, é fantástico. Quando tem suplemento em pó sem sabor no hospital pra gente usar, a gente faz a festa. Porque aí o paciente nem, às vezes, quando tem aquela dificuldade de gostar, né, do sabor, porque às vezes a gente sabe que é sabor, os sabores às vezes, como são artificiais, eles de fato não são assim palatáveis para todo mundo. Tem gente que enjoa. Quem tem um paladar infantil adora morango, chocolate, mas quem não tem começa a ter enjoo, começa, né? Então às vezes a gente pode fazer isso. Ah, que bom, Misael, que você gostou. Que bom que vocês gostaram. Gente, fico muito feliz. Agradeço aqui a companhia de vocês nessa aula Pocket. e informar para vocês que em breve a gente vai abrir vagas para nova turma de nutrição enteral, para você aprender, fazer uma prescrição e monitorar a prescrição enteral para o seu paciente hospitalizado. Em breve a gente vai ter uma turma também de nutrição no envelhecimento, para nutricionista que quer atuar com idosos, que quer aprender a trabalhar com idosos. Então, quem quiser já fazer, né, se inscrever na lista de espera, o link tá na bio. E aí, em breve, vocês vão saber, acompanhando o Instagram, que a gente vai divulgar, tá bom? Ai, que bom! Adorei as perguntas, adorei a participação de vocês, maravilhosos. Muitíssimo obrigada. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ou eu posso encerrar a aula Pocket de hoje, que era para ser meia hora e já tem 1 hora de aula. Senhor da glória. Ai, Jesus, que bênção. Se deixar, eu não saio daqui, né? Então, vou encerrar. E semana que vem tem mais aula Pocket. Eu vou divulgar no Instagram aqui. Vou publicar no Instagram para vocês saberem o próximo tema da aula Pocket. Se eu não me engano, é um tema relacionado à avaliação nutricional, tá? Mas é que eu programei várias assim, eu não tô lembrando agora. É bom que faz uma suspensezinha pra vocês, né? Um beijo, meus amores. Muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Beijos da Nutri. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se teve pergunta aqui no Instagram. Teve só uma pergunta aqui agora que eu vi de Kelly. Esses suplementos são aqueles industriais? Sim, Kelly. Normalmente dentro do hospital a gente tem suplementos industrializados, tá? Que são suplementos ou líquidos ou suplemento em pó. Tem hospital que trabalha com os dois, tem hospital que trabalha só com algum especificamente. Vai depender da unidade hospitalar, tá bom? Se tiver mais alguma pergunta, é só me mandar no direct que eu respondo. Dilminha, quando será o lançamento do meu livro? Gente, eu vou lançar um livro. Vai ser um e-book. Um livro digital. Que já está em fase final já. E o tema que vai ser relacionado à ansiedade e compulsão alimentar. Para ajudar pessoas que sofrem com ansiedade e que descontam a ansiedade nos alimentos. Então, vai ser um e-book com técnicas multiprofissionais que eu, particularmente, já usei e continuo usando para tratar a ansiedade e compulsão alimentar. Em breve eu vou divulgar aqui para vocês. Obrigada, Dilminha, por perguntar. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, viu?